A paz do Senhor Jesus Cristo, né, para todos os irmãos, sejam bem-vindos na capela do Betel, Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro de Niterói, mas também com uma unidade, né, em São Gonçalo. Estamos nesse período, né, com as aulas remotas. No momento, o que está tendo presencial no seminário é aula de hebraico, que é um grande desafio, né, estudar línguas. Presencial já é um grande desafio, aprender os sinais maçoréticos. Então, a gente está tendo essa oportunidade lá, são poucos alunos, presencial. Nós vamos seguir aqui, orar, convidar você, aonde você está, a fechar seus olhos, para nós orarmos e falarmos com Deus, dando início à nossa capela. Pai querido, te damos graças, ó Pai, nessa oportunidade, Deus, de cultuarmos ao Senhor, Deus, cada um na sua casa, Deus, utilizando Deus, seus meios Deus, de tecnologia, mas que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, fortaleça as nossas vidas. Hoje recebemos uma notícia triste, ó Pai, um aluno que perdeu, Deus, um familiar, e há diversos brasileiros, pessoas do mundo inteiro, Pai, perdendo, Deus, familiares, não somente pela Covid, mas outras causas de morte também continuam acontecendo. Pai querido, consola esses corações, ó Pai querido, e aviva nosso coração, Deus, nessa tarde. Usa o teu filho, Deus, pastor Ivanil, nas tuas mãos. Usa a nossa irmã Luciana na ministração do louvor. E que esse culto, Deus, é para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmã Luciana, fique à vontade. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Estão ouvindo bem? Está ouvindo bem? Sim, sim, ok. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Diga, tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aceitei a Cristo e senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida, para sempre cantarei seu louvor. Diga, tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Obrigado, Jesus, pelo seu toque, pelo seu amor. Te adoramos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Receba nossos louvores, em nome de Jesus. A Deus, muito obrigado, minha irmã. Pastor Ivanil, fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Um sinalzinho? Ok. Vamos lá. A minha reflexão hoje é em cima de um versículo que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39. Lamentações 3, 39. Que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. Esse texto, o contexto de Lamentações, a gente conhece, é o contexto da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico, e Jeremias foi testemunho ocular e viveu ali, estava ali, presente, no meio de toda aquela destruição. Havia até ordens do capitão de Nabucodonosor para levar Jeremias, né, para o palácio, para ter todas as honrarias. Ele preferiu ficar ali, e ele senta ali vendo toda aquela destruição, todo aquele cenário de tragédia, de morte, de caos, as casas queimadas, o templo destruído, e ele escreve um lamento, né? Escreve um lamento, que é um livro, Lamentações de Jeremias. Às vezes a gente confunde um pouco a murmuração com lamentação. A murmuração é você reclamar de Deus, reclamar da vida, reclamar de tudo. O lamento é você reclamar com Deus. É diferente. Se queixar com Deus. E quando a gente se queixa com Deus, a gente vai perceber que, na verdade, a gente tem que ver a nossa responsabilidade em cada situação. Então, o tema dessa reflexão breve que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, que Deus colocou no meu coração, é a importância da autorresponsabilidade. Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis com essa pandemia, mas independente de pandemia, a gente já vivia tempos difíceis há muito tempo. E a gente já vem vivendo uma sociedade, que não é de hoje, que é a sociedade dos direitos. Todo mundo tem direito, só quer saber dos direitos, mas não quer saber de nenhum dever. E quando as coisas apertam, quando vem a noite escura, quando vem a depressão, quando vem a pandemia, quando vem o desemprego, quando vem uma crise familiar, enfim, quando vem uma situação adversa muito difícil, você já viu alguém falar assim: olha, eu só melhorei daquela fase difícil porque eu sabia que eu tinha direito. Já viu isso? Eu nunca vi. Né? Você diz assim: ó, eu estou em depressão, eu estou desempregado, ou estou doente. Não, eu tenho direito, como cidadão, como isso, como aquilo. Né? É direito da mulher, direito do homem, direito da criança, do adolescente, direito de todo mundo. Não, o que salva a gente é a responsabilidade, é o dever. E Jeremias sabia que ele tinha responsabilidade em tudo aquilo. Jeremias não falou assim: é o pecado de todo mundo, menos o meu. Ele era profeta, mas ele sabia que ele tinha parte naquilo, e Deus estava punindo o povo por causa dos seus pecados. Daniel, 70 anos mais tarde, vai dizer, né, quando ele lê os livros, o livro do profeta Jeremias, e ele sabia que eram inspirados por Deus, era escritura sagrada, ele diz: olha, eu entendi que o tempo tinha acabado. E o que Daniel faz? Daniel faz uma oração a Deus. E Daniel ora como? Ah, Senhor, os meus pais pecaram, os meus avós pecaram. Não, Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. E né, se você olhar, Daniel é um homem santo, mas ele não diz: eu sou perfeito. Não, nós pecamos. Senhor, perdoa.
E Daniel fez a oração que Salomão se referiu quando consagrou o templo, lembra? Salomão falou assim, Senhor, quando teu povo pecar, e pelo pecado, o povo vier a praga, vier a fome, vier a espada, né? E o povo foi levado para o cativeiro, e o teu povo voltar e clamar e se humilhar, Senhor, tem misericórdia, ouve desde os céus. Então, o templo já tinha sido destruído, mas Deus ouvia de qualquer lugar. E lá na frente, a mulher samaritana vai entender isso, que Jesus fala, minha mulher, não é Jerusalém, não é Samaria, não é o lugar que importa, mas é a forma. A adoração é a forma, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jeremias entendeu que, e o que ele fala aqui, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, essa sociedade que a gente vive, essa mentalidade tem entrado na igreja. Pessoas que sabem reclamar de tudo. A pessoa que... Quantas pessoas já entraram na igreja reclamando que o ar-condicionado não estava bom? Ou que o banco era duro? Né? Ou que o louvor estava muito alto, ou que a pessoa que pregou não pregou muito bem. Hoje, as pessoas estão impedidas de ir à igreja por causa de uma pandemia. Né? Quantas vezes as pessoas reclamam de tantas coisas? Então, Deus tem sua forma de ensinar a gente. Então, a gente tem que tirar dessa pandemia, de tudo que está vivendo, lições. Então, de que se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Cada um de nós tem que olhar e clamar a Deus por misericórdia da minha vida, da sua vida. Porque Deus está julgando. A gente sabe que Deus é soberano, Deus, né? Deus não foi pego de surpresa com o Covid. Deus está julgando um monte de gente. Ah, mas tem um monte de crente morrendo. Sim, preciosa é o Senhor a vida, a morte dos seus santos. Porque os seus santos vão para a glória. Como um dia todos nós vamos. A gente pode viver 100 anos, mas um dia a gente vai. A questão é como a gente vive aqui. Se queixando de tudo, ou tendo responsabilidade, assumindo a responsabilidade pela sua própria vida. A palavra de Deus, ela nos leva, ela nos chama o tempo todo a responsabilidade. Paulo diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Paulo falou para Timóteo, toma cuidado, tenha cuidado de ti mesmo, do mesmo modo que você tem cuidado com a doutrina. Se cuide, Timóteo. Cuide da sua saúde, cuide da tua vida. Salomão fala assim, lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é o coração? É o centro da alma. Então, eu não posso guardar o coração do Luiz Cláudio. Só ele pode fazer isso por ele. Só eu posso guardar o meu coração. Quantas pessoas perdem o coração? Quantas pessoas se perdem na mágoa, na amargura, no rancor, na falta de perdão? Se perdem completamente. E aí vão se queixar do pai, da mãe, né? Por mais que tenha tido alguns problemas, por mais que alguém tenha sido vítima em circunstâncias da vida, a Bíblia nos chama a nós olharmos para nós mesmos e nos queixarmos dos nossos próprios pecados. Lembra quando Davi estava fugindo de Absalão? Semei foi lá e começou a tacar pedra nele. Bem feito, Deus jogou. Você fez com Saul, tá aí, ó. E os valentes, os soldados de Davi, deixa de arrancar a cabeça dele agora, mata ele agora. Estamos com sangue quente, né? Vamos matar ele agora. O que Davi falou? Não, quem sabe Deus. Não foi Deus que mandou ele para me amaldiçoar. Porque Davi sabia do quê? Dos seus pecados, dos seus erros. Davi sabia o que estava acontecendo ali era o pecado dele, lá com Batseba e Urias, lembram? Que Natan falou, olha só, Davi, você está perdoado. Está perdoado. É graça, né? Está perdoado. Você não vai para o inferno, não. Você está perdoado. Mas olha só, tem uma coisinha. A espada nunca mais vai ser da tua casa. E não foi assim? Então ele sabia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Então, meus irmãos, as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Algumas coisas, algumas tragédias podem vir sobre nós. Alguns problemas podem surgir do nada. O sofrimento bate na nossa porta, mesmo que a gente não procure. Mas que a gente não procure. Porque se você procurar, tem um ditado antigo, né? Quem procura, acha. Então, se a gente procurar, como diz, sarna para se coçar, a gente vai se coçar. Se a gente procurar problemas, se a gente procurar viver uma vida de pecado, achando que engana todo mundo, Deus vai achar a gente. E Deus vai mandar para a gente, né, a fatura do pecado. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 30 anos. Deus manda. Por quê? Então, de que se queixa, pois, o homem vivente? Se queixa dos pais? Se queixa do pastor?
Se queixa da igreja, se queixa do governo, da prefeitura, de A, de B, de C. De que se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E o que mais você vê hoje é a pessoa, né, terceirizando a culpa. Isso não é novo, né? Já começou no Éden. Adão, Deus vai para quem? Para Adão. Eva foi a primeira a comer, e ela induziu Adão a comer, não importa, Deus deu ordem para Adão. Ele falou, Adão, fala para tua mulher isso aqui. Hein? Aí Deus fala o que para Adão? Por acaso você comeu do que eu falei para você não comer? E ele faz o quê? Não, foi a mulher que você me deu. Né? Essa coisa de, Deus me revelou com quem você vai casar. Não, Deus fez isso uma vez e nunca mais, né? Porque ele fez e ouviu isso, né? A mulher que você me deu, foi ela. Aí Eva faz o quê? Eu não, foi a serpente. E a serpente não tinha para quem correr, né? Ficou com ela mesmo. Não tinha para quem jogar culpa. Você vê, isso não é novo, a transferência de culpa, sabe? Então, as pessoas vão transferindo a sua autorresponsabilidade. Então, vou dar um exemplo aqui em relação à Covid, a doença. Está aí, pode pegar em qualquer um? Pode. Vamos fazer o que nós pudermos fazer? Medidas de segurança, responsabilidade, sim, vacina, tudo ok, remédio, tá? Mas a gente sabe que a nossa vida está na mão de Deus. E a gente sabe que a gente tem que se cuidar. Então, não adianta você achar... Né? Aí tem gente que nunca cuidou da saúde na vida. E ela acha que uma máscara só vai resolver a vida dela. A máscara ajuda. Mas se ela não cuidou da saúde a vida inteira, não adianta ficar culpando agora A, B ou C. Esse ou aquele político. Independente da corrente. Percebe? Ou seja, as pessoas vão sempre terceirizando a culpa. O problema é do fulano, é do prefeito, é do governador, é do deputado, é do presidente, é de não sei quem. Né? De todo mundo. Menos dele. Então, a palavra é muito clara. Cuide de você. Paulo falou isso para Timóteo. Tenha cuidado de você mesmo. Se você não cuidar de você, ninguém pode fazer isso no teu lugar. É só você que pode guardar o teu coração. É só você que pode cuidar do teu corpo, da tua saúde. É só você. É só você que pode cuidar da tua vida com Deus. É só você que pode viver uma vida santa diante de Deus para que você não sofra as consequências do pecado. Porque a graça não é um cartão de crédito para pecar, não. A graça barata, isso não existe, isso é heresia. A graça não nos condena mais. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos salvos, justificados pela fé gratuita. Mas não foi uma fé gratuita, não para nós. Mas não foi sem preço, teve um preço de sangue. E a consequência do nosso pecado recaiu sobre Jesus na cruz. Ele pagou o preço. Agora, a graça nos salva, estamos salvos, estamos seguros nas mãos do sumo pastor, mas não significa que os nossos pecados não vão ser punidos aqui. Não significa que os nossos erros não vão ter as consequências aqui, como teve de Davi, é o melhor exemplo. Homem segundo o coração de Deus, mas quando ele vacilou, Deus não... Ele mandou um bilhetinho, né? Ninguém vai saber. É uma guerra mesmo, né? Quem vai saber? É uma ordem para um capitão. Ninguém vai saber. A gente faz uma honraria aqui para Urias, está tudo certo. Mas não dá para enganar Deus. Não tem como. Então, meus irmãos, que a gente tenha isso em mente. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Você é responsável pela sua saúde física, emocional, pela tua casa, pela tua família. Você é responsável pelos teus filhos. Não é o Estado que é responsável pelos teus filhos, não. Não é a professora da escola. Não é a professora da EBD. A professora da EBD não ensinou meu filho. É tua responsabilidade. Orar com teu filho. Ler a Bíblia com teu filho. Instrui a criança no caminho que deve andar. E ainda, quando envelhecer, não se desviará dele. É obrigação do pai e da mãe. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. E herança é dada para quê? Não é para jogar fora. É para cuidar. Então, há uma responsabilidade nossa. Na igreja de Cristo, há a nossa responsabilidade. Então, ao invés de assim, o culto, eu assim, aí eu fui na igreja hoje, o culto foi horrível, não gostei do culto, não. Quem disse que o culto foi para você? O culto não é para Deus, gente? Eu não tenho que gostar do culto, você não tem que gostar do culto, o culto é para Deus. É Ele que tem que dizer, eu me agradei ou não. O culto você não assiste igual um filme ou um jogo de futebol. O culto você presta a tua adoração, o teu culto, o teu louvor a Deus. E aí você diz assim, Senhor, que eu possa te prestar um culto que te agrade. Senhor, o culto que eu te prestei essa noite, te agradou, Senhor? É isso que a gente tem que perguntar.
Então, não é o que a igreja pode fazer por mim. O que a igreja pode me dar? Né? Igual um dia, eu estava vendo no Google lá a minha igreja, aí eu vi as avaliações do Google, né? Aí tinha alguém que botou assim, botou uma estrela. Eu falei, por que ele botou uma estrela só? Né? Essa coisa, modinha das estrelas, né? Botou uma estrelinha só. Aí estava assim, ruim de estacionar, não tem estacionamento. Eu falei, meu amigo, isso não é shopping, não, é igreja. Entendeu? Se não tem estacionamento, eu não vou. A gente cantou, você cantou um louvor aqui das antigas, né? Quem é das antigas sabe que a gente ia para a igreja a pé, debaixo de chuva, né? Debaixo de sol forte, andava a beça, e aquele ônibus que era igual telecena, né? Só tinha de hora em hora, né? E demorava, e você ia apertado, mas você ia para louvar a Deus, cultuar, você ficava doido para chegar na igreja para cultuar a Deus, ouvir a palavra, se alimentar. Esse clientelismo, né? Os direitos, né? Percebe o que eu falei no começo? Os direitos. Qual o direito que eu tenho? O direito que a gente tinha era ir para o inferno, né? É esse o direito que a gente tinha. Mas Deus, por sua graça, nos resgatou, nos redimiu, nos salvou. Então, o que mais a gente pode fazer senão adorar esse Deus? E servi-lo e edificar a igreja, servir uns aos outros. Então, Senhor, o que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pelo seminário? Não é o que a igreja pode fazer por mim. Como eu posso ajudar mais os meus líderes? Eu vou orar por eles, não ficar falando deles no almoço, na minha casa. O que eu posso fazer na sociedade como uma pessoa melhor? O testemunho que eu dou na minha vizinhança, o que eu posso fazer? Então, de que se queixa o homem vivente? Do vizinho, do político, do governante, dos pais, do pastor, da igreja, todo mundo, de Deus. A gente reclama de Deus. Meu Deus, por que Deus está permitindo isso? Por que aconteceu isso? Por quê? Não é? Acha que Deus deve alguma coisa. Já leu Romanos? Paulo cita Jó 41. Quem deu alguma coisa a Deus? Para que Deus tenha que recompensar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, que termino aqui citando aquele Salmo de Davi. Davi fala assim, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente tem que pedir a Deus para sondar, gente. Sondar o nosso coração. E a gente normalmente está olhando sempre para o lado, sempre para o irmão, sempre para o outro. Não. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Peça ao Senhor, Senhor, que eu possa ser, cada dia, um filho, uma filha melhor ao Senhor, para a glória do teu nome. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Pastor Ivani, eu vou pedir para o irmão fazer uma oração específica, né, sobre essa palavra que foi dada, por favor. Nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, que nos ensina a sermos responsáveis, não irresponsáveis, a sermos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Senhor, essa palavra certamente não está voltando vazia, ela nunca volta. O Senhor falou aos nossos corações, falou a cada coração aqui, que ela, Senhor, venha transformar, ó Deus, as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. Seja naquelas áreas que às vezes a gente acha que não tem muita importância, né? Os mínimos detalhes que a gente possa ser transformado. No nosso temperamento, no nosso caráter, nas nossas relações familiares, com os nossos amigos, nos nossos estudos, na nossa vida devocional a Ti, na nossa santificação a Ti, na nossa família, em tudo. Que o Senhor nos ajude a nos queixar dos nossos pecados, a enxergar os nossos próprios erros, Senhor, a examinar a nós mesmos. Não é só no dia de ceia que a gente tem que examinar a si mesmo, mas que a gente possa se examinar. E que essa palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações. O Teu Espírito que esquadrinha os rins dos corações, ele nos esquadrinhe, nos prove e nos mostre onde precisamos melhorar, onde precisamos mudar, para que sejamos transformados de glória em glória. É a nossa oração, em nome de Jesus.